Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Versículo 2, quero ler de novo. Então, falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Sambalá, diz a palavra, zomba dos judeus. Mas ele não só zomba dos judeus, ele zomba de Deus. O povo de Israel foi levado cativo à Babilônia. Depois de 70 anos, os irmãos se lembram, eles foram libertos. O Senhor os liberta e eles estão livres agora para voltar para Jerusalém. Lembram o Salmo 126? Quando eles se alegram e ficam como quem sonha, tamanha libertação. E aquele salmo, nós já aprendemos aqui, que se misturam ali a alegria de serem libertos, de novo alcançados pelo amor de Deus, poderem voltar a estar diante do Senhor, voltar para a sua terra, para o seu povo, a edificar de novo, eles se alegram. Mas quando eles chegam em Jerusalém, os irmãos se lembram? Está tudo quebrado, está tudo destruído. E aqui nós encontramos agora a primeira leva, porque quando o povo sai de Israel, e nesse mesmo salmo, e eles clamam, restaura, alguns tradutores dizem que este restaura, ó Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, eles também clamavam: Senhor, desperta outros e traga outros para que voltem para nos ajudar à reconstrução. Então aqui, no primeiro momento em que o povo volta para Jerusalém, está tudo quebrado, destruído, nesse primeiro momento vem Esdras. O Senhor levanta Esdras e com o povo que voltou, eles começam a reconstruir. E começam a zombaria, começa a perseguição, começa a dificuldade, falta material. Os irmãos se lembram do profeta Ageu, quando a palavra diz que se misturavam a alegria daqueles que viam o templo agora sendo reconstruído e os mais velhos que choravam porque o templo não era mais o mesmo, porque ele foi todo destruído, quebrado, e o povo que voltou começa a reconstruir. Há perseguição, há ameaça, há aqueles que se preocupam com as suas próprias casas. A palavra diz que muitos começaram a pegar o material que era as pedras ou os tijolos para construir o templo, e eles constroem as suas próprias casas. Você vai encontrar isso lá em Ageu. O Senhor chama a atenção através do profeta e fala assim: até quando vocês vão estar preocupados com as casas de vocês? Vocês vão estar preocupados com seus negócios? Estão deixando a minha casa abandonada? Porque essa reconstrução, irmãos, ela teve vários momentos em que foi interrompida por falta de dinheiro, interrompida por falta de material, interrompida por falta de gente, interrompida por perseguição, interrompida por aqueles que zombavam, tantas coisas. E a obra parava e daqui a pouco recomeçava. Tiveram o apoio até dos próprios reis, lá que iam incentivar os caldeus, os medos persas, aliás, que ajudaram, como Dário e também Artaxerxes, e ajudam e dão dinheiro e dão condições e dão tudo para construir. Mas há essa dificuldade. E aqui neste primeiro momento, eles reconstroem, isso lá em Esdras, eles reconstroem o templo. E depois de muitos anos, chega a vez agora de Neemias. Neemias agora com uma outra leva, um outro grupo, eles vêm para Jerusalém. Quando eles recebem a notícia, principalmente Neemias,
que o muro ainda está destruído, o muro está todo quebrado. Não há muro. Os irmãos se lembram, Salmo 122? Quando a palavra fala, a bênção do povo de Deus está reunido, congregado e adorando a Deus, vários povos, várias tribos, independente das diferenças, mas eles se reúnem para adorar, e eles falam que lá no templo, lá na igreja, lá no lugar da adoração, é lugar que tem segurança, tem proteção, tem palavra, tem Deus corrigindo, ensinando e orientando. E era uma cidade murada. De um povo que vivia em barraca, em tenda, agora tem templo e tem cidade, tem muro. Muro para o povo de Israel, irmãos, era segurança, proteção contra o inimigo, trazia segurança para as famílias, para os povos ali. Só que agora o templo está construído, mas falta o muro está todo quebrado. Neemias toma o conhecimento e agora ele se empenha para fazer isso, ele tem o apoio do rei, ele pode ir, deu toda a condição para fazer isso. E quando Neemias começa a reconstrução, há aqueles que agora começam a zombar e escarnecer. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida de uma coisa. Sempre que houver um desejo no seu coração, na sua vida, seja na sua família, nos seus negócios, seja lá o que for, que você começar a buscar e querer restaurar, fazer o que é certo, fazer o que é melhor, você terá perseguição. Vão se levantar aqueles que vão querer colocar dúvida, medo, insegurança, ou impedir que você faça algo. E não foi diferente aqui. Eles começam a reconstruir o muro, e Sambalá e outros começam a zombar e escarnecer. E como eu disse, ele não zomba só dos judeus, ele zomba de Deus. Porque ele declara aqui, vão conseguir, vai ser possível esses fracos judeus permitir-se-lhes a isso, sacrificarão. É como que ele estivesse dizendo assim, o que estão fazendo esses crentes aí? O que estão fazendo esses judeus aí? Eles acham que eles mesmos vão conseguir fazer esta obra de pedreiro, obra pesada, sendo que eles têm experiência com ourives, mexer com ouro, mexer com perfumes, que era o que muitos os judeus faziam quando estavam lá na Babilônia. Eles não tinham experiência de construção, de levantar muro. E eles começam a zombar. O que eles pensam que estão fazendo? Eles acham que eles mesmos vão conseguir fazer isso? Podem fazer trabalho tão pesado? Vão fazer sacrifício ao Senhor? Vão cultuar a Deus? Eles acham que Deus então vai fazer milagre? Que Deus vai fazer a obra para eles? É isso que eles estão falando. Sambalá, o inimigo, o ímpio, o incrédulo. Esses crentes pensam que fazendo sacrifício, indo culto domingo de noite, reunindo em oração, buscando a Deus, acham que de repente Deus vai fazer milagre e fazer a obra para eles. É mais ou menos isso que eles estavam dizendo para Neemias. Escarneceram do Senhor e não só dos judeus. É claro, irmãos, que havia problema. Quando Sambalá começa a zombar e dizer como que eles vão conseguir construir ou restaurar com estas pedras queimadas. O texto diz, irmãos, que não só pedras, mas o muro e tudo. Se você for no versículo 10, por exemplo, Neemias sabia disso. O versículo 10 diz assim: já desfalecem as nossas forças, ou as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro. No capítulo 1, por exemplo, no versículo número 3, Neemias toma ciência do que estava acontecendo, porque a notícia chegou e disseram para ele: o restante que não foram levados para o exílio se acham na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias tinha conhecimento disso, irmãos. Ele sabia que existia o problema. Ele sabia que havia miséria, que havia desprezo, que o muro estava derrubado, que as pedras estavam queimadas, as portas queimadas. Ele sabia disso.
Eles vão conseguir reconstruir agora com esse muro quebrado e com as pedras queimadas. É interessante, irmãos, que é possível que com as pedras queimadas se pode usar como material de construção. E por estarem queimadas, irmãos, por terem passado pelo fogo, por provas, a tornaram mais fortes. São pedras mais fortes, mais resistentes, muito mais valiosas para a construção. E eu quero trazer isso para nós, irmãos, para a igreja. Porque a palavra de Deus diz que não só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a pedra principal, é a pedra angular, é a pedra que muitos rejeitaram, construtores rejeitaram. Sabe aqueles que querem fazer a obra, ou querem trabalhar, ou querem empreender, ou querem restaurar a família, querem restaurar negócios, querem fazer, mas com as suas próprias forças e capacidades, porque se acham que são capazes sozinhos. Muitos rejeitaram a pedra principal. Mas a palavra de Deus também diz, o apóstolo Pedro é um que enfatiza isso, no capítulo 2, versículo 5, que nós somos como pedras vivas para a edificação do reino de Deus, a obra do Senhor. Nós somos como que pedras, irmãos, que fomos separados, chamados pelo Senhor para edificarmos a obra de Deus, aquilo que o Senhor quer fazer nesta terra, para a glória do seu nome. E aí, irmãos, eu queria chamar a sua e a minha atenção, porque há muitos escombros e pedras queimadas no corpo de Cristo. Na igreja, há muitas pedras queimadas e escombros na igreja, no corpo de Cristo. E quem são essas pedras queimadas, irmãos? Eu quero destacar aqui algumas delas. Primeiro, nós encontramos aquelas que iniciaram a vida cristã, professaram a fé em Jesus, mas por algum motivo, irmãos, não conseguiram continuar. Professaram a fé, declararam crer em Jesus, mas não continuaram, não conseguiram. Eu tenho às vezes chamado a atenção da igreja para que nós estejamos despertados para isso, irmãos. Há quantos que querem servir ao Senhor, muitas vezes se colocam nesta posição, declaram querer servir ao Senhor, e muitos não conseguem, irmãos. Pessoas às vezes que são dependentes químicos, drogados, não é? Viciados, seja droga, bebida, prostituição. Pessoas às vezes que têm algum tipo de dependência, ou envolvimento, ou prática, que às vezes eles até querem uma vida cristã, mas eles lutam às vezes com estas coisas. E há até aqueles crentes que julgam e condenam e dizem que essas pessoas não continuaram porque não quiseram, ou porque não converteu nada. Meu irmão, minha irmã, talvez você não saiba o que é uma pessoa ser escrava de alguma coisa e uma vida totalmente dependente ou vivendo em umas condições dessas. E essas pessoas às vezes precisam de cuidado, de discipulado, de atenção, de oração. E muitas vezes elas não recebem. Talvez seja esse o motivo. Mas há estas irmãos que muitas vezes iniciaram a vida cristã, talvez por esses motivos que eu falei, talvez por qualquer um outro, não conseguiram continuar. Algumas delas estão feridas, magoadas, se sentiram não amadas, não cuidadas, não tiveram suporte. Falhamos com elas. E há ainda até aquelas que até ainda estão frequentando a igreja, mas apenas por frequentar, por hábito, vem por vir. Há quantas que dizem isso, pastor? Estou aqui por misericórdia. Nem sei como que eu cheguei aqui. Há estas, irmãos, que muitas vezes estão nestas condições. Ainda frequentam, têm hábito de vir à igreja, mas deixaram de participar,
deixaram de estar ativas, de estar envolvidas, não querem se envolver com a obra de Deus. Há aquelas que optam, talvez, para não chegar nem antes e nem no horário. Pastor, eu gosto de chegar já na hora da pregação, que aí eu já não falo com ninguém e saio, quando o pastor ameaça dar bênção, eu com irreverência e falta de respeito, eu levanto e vou embora. Porque eu não quero conversa com ninguém. Há essas pessoas, irmãos. Pastor, vou na igreja, mas esse negócio de ficar de conversa, de tomar cafezinho, de estar ali batendo papo, pastor, eu nem gosto e nem quero. É claro que alguns até quando dizem isso, até alguns dizem com razão. Pastor, às vezes um culto é tão abençoado, um louvor, a mensagem, e às vezes chega no café, pastor, tem hora que a gente ouve umas coisas que desanima. Mas eu queria que você não desanimasse, você até não dê ouvido ou até repreenda, se você tiver intimidade, mas não deixa que essas coisas atrapalhem um momento de comunhão, não, de bater papo, né, de tomar um café, porque às vezes a sua bênção está ali, viu, meu irmão? Ali, ó, um cafezinho. A bênção também está ali. Mas há esses irmãos que de alguma forma estão queimadas, estão vivendo desta forma. Seus dons, seus talentos estão guardados. Não usam mais, não desenvolvem. Talvez, pastor, não tive oportunidade. Não consegui. Eu até venho para a igreja, mas não sei para que eu sirvo. Há aqueles irmãos que muitas vezes conheceram o Senhor, tiveram experiências, irmãos, extraordinárias com Deus, conheceram a palavra, caminharam no Senhor, mas agora não andam mais com Ele. Não vêm na igreja, não cultuam mais, não participam de igreja, de mais nada. E são pessoas que às vezes alguém vê assim, puxa vida, como é que pode? Aquele irmão, aquela irmã, crente, era crente. Não é? Você já viu algumas conversas assim? Alguém até quando fala de alguém chega a dizer assim, pastor, era crente, pastor, crente. A gente via a vida, o testemunho, o trabalho, a dedicação. Agora, está fora da igreja, pastor. Está no mundo. Se queimaram, magoaram, entristeceram, revoltaram, se machucaram e agora estão lá fora, vivendo como que desviados. Eu já disse para os irmãos que não existe desviado, ok? Existem pessoas fora da igreja. Existem aqueles que deixaram de congregar, quando o apóstolo Paulo diz que não é bom. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns. E até chama a nossa atenção para a gente mesmo chamar a atenção deles e exortá-los para que voltem enquanto é tempo, não é? Porque não é bom. Mas o interessante é que estes que professavam a fé, tiveram experiência com Deus, pregavam a palavra, envolvidos com o reino, hoje estão fora e vivem como que desviados, ou seja, duplamente miserável. Porque agora são crentes, porque não tem como negar, eu disse para os irmãos que não há desviado, aquele que é convertido, quem é do Senhor, não dá para deixar de ser, e aquele que não é do Senhor também não consegue ser, mesmo que ele queira, porque a obra é do Senhor. Vocês já viram? Eu já conheci, irmãos, pessoas que, pastor, eu quero ser crente, pastor, eu quero ser crente, eu quero ser crente. Ô, meu irmão, isso não depende de você. Depende se o Senhor te converter. Depende se o Senhor te chamou e se você for dele. Porque tem pessoas que querem, sabiam disso? Pastor, eu queria tanto ser crente, pastor, eu não consigo ser crente. Ele tenta, ele frequenta, ele aprende até a se vestir como crente, a agir como crente, a se comportar como crente, e daqui a pouco ele descobre que ele não é crente. Eu não encaixo aqui. É porque não é crente. Mas o triste é quando o crente, ele quer viver como desviado. E eu aprendi, irmãos, que é preferível você ser um ateu, que também não existe, né? Mas é preferível que você seja um que diga que não acredite em nada e que você viva e desfrute de tudo que você achar de melhor do mundo, do que ser um crente que quer andar longe de Deus.
Coitado de você. Afastado do reino, afastado de Deus. E aí por isso que é duplamente miserável. Ele nega a verdade se escondendo de Deus entre os pecadores. É mais ou menos um Jonas, não é? Que se esconde, embora ele não negou que ele era um hebreu, aquele que anda, aquele que caminha na direção do Senhor. Mas há esses aqui, irmãos, que vivem desta forma. E há também os esgotados, né? Eles não são duros de coração, eles não estão decepcionados com ninguém, porque tem crente que decepciona quanto crente, né? Não sei como é que consegue, mas tem gente assim. Eu já disse para os irmãos que o problema não é os outros, o problema é você. O problema não é o que os outros dizem ou falam de você. O problema é como você recebe e como você repete para você. Porque às vezes o que alguém disse é até verdade e você precisa melhorar. E se alguém disse não é verdade, ore e abençoe a pessoa que se enganou a seu respeito e o ame mais ainda, porque ele precisa de você e ele está enganado. Mas muitas vezes eles falam a verdade, né? E a gente precisa analisar e avaliar a nossa vida. Mas existem esses irmãos que se esgotaram. Eles não são de coração duro, nem estão decepcionados com ninguém, mas eles acabaram ficando para escanteio. Eles se esgotaram, desistiram. Ah, pastor, fiz. Para quê? Se ninguém dá valor e ninguém liga. E parece até que nem Deus liga. Porque fiz, pensando que fazia, e talvez até fazia para o Senhor, mas que se enganou naquilo que você esperava. E às vezes não foi do seu jeito. Desgostou. Ficou desgostoso da vida. Ninguém dá valor. Você falhou também, de alguma forma. Porque você se prendeu na sua própria esperança, naquilo que você achava que deveria ser do seu jeito. E nem sempre é, né, irmãos? É na vontade e do jeito de Deus. E por que eu estou chamando a atenção dos irmãos aqui? Porque eu tenho certeza que você concorda comigo. Tem muita gente aí queimada. Não é? Magoada, entristecida, machucada, longe, afastada. Vivendo como não crente, negando muitas vezes a fé, sofrendo. E por que eu estou falando isso com os irmãos aqui nesta noite? Porque eu acredito, irmãos, que o Senhor, Ele vai restaurar estas pedras que eu estou falando, queimadas, na igreja, antes de levantar outras pedras. Antes de levantar outras. Antes de chamar outras. Ele quer, e eu acredito que Ele vai, restaurar estas que estão queimadas. Estas que estão neste quadro que eu acabei de falar aqui com os irmãos. Por alguns motivos que eu quero compartilhar aqui com os irmãos. O primeiro deles, uns pontos aqui interessantes, importantes. Por que nós devemos acreditar, buscar e orar por estas pedras queimadas que o Senhor quer restaurar? Primeiro, Neemias, ele encoraja a estes a perseguirem os sonhos deles. Porque havia um sonho, irmãos, na vida destes que construíram um dia, estavam reconstruindo agora, não só de reconstruir, mas também de proteger Jerusalém. Está ali no versículo número 13. Versículo 13 diz: pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias chama a atenção deste povo para que eles voltem de novo a buscar isso, irmãos,
para que os seus sonhos se realizassem. E não só isso, mas também ele capacitou para que eles se dividissem em trabalhadores e em guerreiros. Está no versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Haviam sonhos na vida daquele povo. E eu acredito, irmãos, que há sonhos nestas pedras queimadas hoje, que talvez foram interrompidos, estão nessas condições que eu falei, sofrendo, tristes, magoadas, querendo talvez desempenhar alguma coisa e talvez acham que não tem sentido ou não tem lugar ou que não conseguem, mas Neemias os desperta, e o desejo do meu coração nesta noite é que estes também sejam despertados. Nós precisamos, irmãos, de lugares seguros. E o Senhor tem um lugar seguro para o seu povo. Aqui simbolizavam os muros de Jerusalém, onde pedras queimadas possam encontrar restauração, cura e nova fecundidade, voltar a produzir frutos, a serem úteis novamente. Observe que no versículo 14, ele diz o seguinte: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Essas pessoas, irmãos, estas pedras queimadas, elas precisam de ajuda, irmãos, para se encaixar de novo no muro, no seu lugar, nesta construção, no corpo de Cristo. Elas precisam de restauração. E a palavra de Deus, irmãos, o nosso Deus, o Senhor, Ele não muda. Ele permanece para sempre, Ele é fiel. O homem muda, as circunstâncias mudam, mas Deus não. Ele permanece o mesmo e Ele permanece fiel. Ele chama a atenção aqui nesse versículo 14 que nós lemos, para que eles perseverassem e lutassem em favor dos seus. Vamos ler de novo o versículo 14. Olha o que diz o 14. A parte B. Não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Não tenham medo. Lembrem-se de quem é o Senhor. E olha o que ele diz: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Eles ou nós não estamos sozinhos. Nós estamos ligados a alguém, irmãos. O lugar seguro não é só para mim. O lugar seguro é para nós. É para aqueles que estão debaixo, irmãos, da nossa responsabilidade e também para aqueles que virão. É para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu disse outro dia, você que ainda não tem neto, você já ora pelo seu neto? Você já ora pela esposa dele? Pelo marido dela? Você já faz isso? Você ora pelos seus filhos? Ensina, cuida, entende a importância de trazê-los à casa do Senhor para que elas cresçam no convívio do povo de Deus e aprendam a palavra, aprendam a comunhão, aprendam a respeitar, aprendam a viver em comunhão. Você entende essa responsabilidade? De que talvez você nem tenha vontade, nem queira estar aqui, mas você vem por causa dos seus filhos. Você está cansado, você tem que dormir, mas você ora com seus filhos.
Você lê a palavra e prega para os seus filhos. Você não fica descansando só na EBD. Irmãos, como é triste a gente ver pais que hoje às vezes têm seus filhos que agora estão na faculdade, estão na adolescência, e aí de repente vem e fala: pastor, meus filhos estão com uma conversa agora que não quer saber de igreja. Meus filhos agora não sei o que estão aprendendo da faculdade. É claro que estão aprendendo um monte de besteira. Mas eu te pergunto, o que você ensinou em casa? Ah, pastor, mas eu trazia para a EBD, eu trazia para a escola, eu trazia para o culto. Não é suficiente. Quantos pais que decepcionam-se, né? Quando tem a notícia e aí percebem, puxa vida, eu olhava o meu neném lá na EBD, eu olhava minhas crianças lá no cultinho, eu olhava minhas crianças que vinham comigo para o culto, que vinham para a igreja, e eu achava que estava tudo certo. Não está não. Não se engane. Não pense que só porque as suas crianças estão no cultinho, não que não estão ensinando bobagem, eu acredito que não. Eles estão lá pregando, ensinando a verdade, mostrando o caminho, ensinando as crianças a orarem umas pelas outras, a orarem pelos papais, pelas mamães, estão lá aprendendo isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não confie só nisso. Tem pais que se acomodam, trazem para a escola e aí acham que está resolvido. Nem traz para o culto, né? Traz só para a escola. Alguns traz para a escola e traz para o culto, também não está resolvido. O que você faz em casa com seus filhos? Você reforça o que eles aprenderam, você prega para elas, não só com palavra, mas com seu exemplo e com a sua vida. Você ora por elas, você corrige elas. Persevere e lute pelos seus. Eu tenho dito às vezes, irmãos, talvez nós adultos que estamos aqui, nós poderíamos tomar uma decisão agora, que não é boa, eu já disse ainda há pouco, mas a gente poderia tomar uma decisão agora, reunir com os presbíteros, com o conselho e falar assim: irmãos, nós vamos fechar a igreja, a gente não precisa desse prédio, nós vamos cada um para a sua casa. Eu acredito que a maioria aqui, e eu vou encontrar no céu do mesmo jeito. Mas e os seus filhos? E os seus netos? E a sua família? Quantas vezes, irmãos, em algumas situações a gente engole sapo, a gente ouve bobagem, no meio, no convívio, no lugar que você está, porque acontece isso, né? Onde tem família acontece isso na igreja. Mas quando você vê que os seus filhos estão envolvidos, aprendendo, crescendo na palavra, na comunhão, e as crianças amam aquele convívio, aquele lugar, e você está pensando em ir para outro, eu no seu lugar não iria não. Fica. Fica por amor às crianças, porque elas vão crescer. Ah, irmãos, como é triste, como tem famílias, né? Crentes, espero que aqui não tenha crente assim. Um dia está numa igreja, outro dia está na outra igreja, outro dia está na outra igreja, está na igreja. E aí chega um ponto, as crianças, adolescentes falam assim: pai, mãe, para mim deu. Vocês vão ficar trocando até quando? Se troca, quer saber de uma coisa? Para mim deu, não vou mais nenhuma. Eu já vi isso acontecer, tá, irmãos? E por que eu estou dando esse exemplo? Persevere e lute e ore pelos seus. Não pense só no seu umbigo. Não pense só em você. Você é uma pedra e ela é importante nesta construção. E essa construção, ela vai trazer bênção e segurança e sustentação para aqueles que virão. Esta é a chamada aqui de Neemias para aquele povo, para que eles não desanimassem com a zombaria, com o inimigo se levantando. Se os irmãos lerem o contexto aqui, houve situações que o inimigo se levantou e queria atacar o povo. Mas o Senhor interviu. E eles colocaram as famílias, colocou os líderes para estarem atentos, para estarem vigilantes. Alguns empunhavam da espada e alguns trabalhavam, a obra não podia parar. É interessante isso daqui, irmãos. Então, lembre-se disso, persevere,
Deus frustrou o plano deles. Está no versículo 15. Olha o que diz ali. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos o quê? Que eles estavam investindo, que eles iam atacar, que eles iam criar problema. É por isso que a gente vigia, né? Crente está sempre vigilante. E que Deus tinha frustrado o desígnio deles, porque Deus nos alerta, Deus nos desperta, Deus nos acorda de madrugada para orar, Deus nos desperta para buscar o Senhor, Deus nos desperta para vigiar, Deus nos dá discernimento quando o inimigo está investindo, quando aquilo que você está vendo ou ouvindo tem alguma coisa errada. Tremendo isso, né, irmãos? Como é bom ser crente. Que maravilhoso, irmãos, termos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos dá discernimento, que nos mostra a verdade, que nos livra do engano e da confusão e das ciladas do inimigo. O texto diz: Deus frustrou o plano deles. Nós precisamos, irmãos, orar em favor da intervenção divina. Precisamos buscar o Senhor para que a igreja, para que o povo de Deus encontre o seu lugar seguro no Senhor. Há quantos inconstantes, irmãos? Feridos, magoados, queimados, como nós já vimos aqui. Ele ainda diz mais no versículo 16 a 21. Dividir as responsabilidades. Irmãos, somos corpo. Há um muro. Somos a igreja. Somos povo de Deus. Olha o que o texto diz, versículo 16 ao 21. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes, olha a liderança aí, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocavam a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Você precisa voltar à ativa. Nós precisamos estar envolvidos e ativos na obra do Senhor, pegar na arma. Precisamos estar conectados uns com os outros, por causa do reino, por causa do Senhor. Só que Deus é tão bom, irmãos, que Ele nos conecta. O amor de Deus nos une. Onde há o amor, há perdão. E o amor de Deus habita em nós. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. É pelo reino, é pela causa, é para a glória de Deus, é para a salvação de vidas, é para a edificação do corpo. É por isso que nos sacrificamos, é por isso que nos dedicamos, é por isso que entregamos a nossa vida, é por isso que os apóstolos morreram, uns crucificados, outros cerrados ao meio, porque eles acreditavam nisso, no amor de Deus, no reino, na obra de Cristo. E nós somos, irmãos, este corpo. Nós somos este muro. Nós somos a obra do Senhor, irmãos. E por isso nós precisamos
lembrar disso, irmãos, destas coisas, a importância de buscarmos estas pedras que são do muro, fazem parte da construção. Elas precisam serem restauradas e nós precisamos ajudá-las nesse sentido. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre isso, né, irmãos? Lá no versículo 21. Nós somos corpo. O ouvido não pode dizer que não precisa da boca. Você não pode dizer que não precisa do olho. Não é essa a comparação que Paulo faz lá? Nós fazemos parte do mesmo corpo. Somos importantes neste corpo. Precisamos, para edificarmos o muro, irmãos, nós precisamos das pedras queimadas. Nós precisamos. São pessoas de valor, irmãos. São crentes que têm o seu valor diante do Senhor e também diante de nós. Embora eles tenham se queimado neste processo de experiência de vida cristã, passarem por momentos, quem sabe, de rejeição, de serem considerados como inúteis, de serem descartados, nesse processo, nesta caminhada, por se tornarem escombros, né? Diversos nessas etapas da sua vida, no passado, dentro do projeto, irmãos, do plano de Deus, mas passaram por isso, elas podem ser úteis, qualificadas e necessárias para a obra, hoje. Elas são necessárias, elas são importantes, elas precisam saber disso, elas precisam serem ajudadas, elas precisam. E nós, irmãos, precisamos abrir os nossos olhos. Nós, liderança da igreja, nós, povo de Deus aqui, a Igreja Presbiteriana Casa de Pedra, nós precisamos abrir os nossos olhos e olharmos em volta da igreja, quanto material em volta da igreja, desperdiçado e desprezados. Pedras que são úteis para a reconstrução, para levantar aquela obra que é plano de Deus, aquele projeto que é do Senhor, aquilo que por alguns motivos foram interrompidos, derrubadas, quem sabe, mas que o Senhor está querendo de novo restaurar. Nós precisamos, irmãos, encorajar essas pedras queimadas, essas que parecem, né, que não encaixam mais na igreja. E é triste isso, irmãos, quando que é possível que aqui mesmo, aqui dentro, agora, você que está me ouvindo, que faz parte do corpo aqui, mesmo aqui, se sinta que não encaixa. Nós precisamos orar por isso, irmãos. Orar pelo pastor, orar pelos presbíteros, orar pela liderança, para que a gente encontre ou te ajude a encontrar o seu lugar. Há lugar para você aqui. É necessário você aqui.